Oi, Soraya, bom dia para você, bom dia para o Nonato, a todos que nos acompanham. Desculpe. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com a gente hoje mais cedo, por volta de umas 8h30 da manhã, aqui no Ministério da Fazenda. Ele chegou a relatar sobre o plano de contingenciamento que foi apresentado ontem ao presidente Lula. Ele disse que o presidente recebeu de forma muito tranquila esse plano e que existem ali um cenário com muitas possibilidades que atendem várias áreas ali do setor, de vários setores, do setor de serviços, do setor da indústria, também do setor do agronegócio, e que agora cabe ao presidente Lula a ver essas possibilidades, analisar essas possibilidades e saber, né, se esse plano será ou não acionado em algum momento, se essas possibilidades serão colocadas em prática como uma forma aí do Brasil se preservar dessa tarifa de 50% que foi anunciada por Donald Trump em cima dos produtos brasileiros. O ministro disse que agora, então, o prazo é todo do presidente Lula, e vai ser no tempo dele essa análise e também essas possibilidades que serão colocadas em prática de alguma forma como resposta a esse tarifaço de Donald Trump, mas ele não soube dizer ali se existe um prazo para isso, até porque ele sinalizou que o Brasil, o presidente Lula, não está preocupado agora no momento com essa data do dia 1º de agosto, mas sim em preservar e fortalecer essa diplomacia com os Estados Unidos de mais de 200 anos e também, é claro, de encontrar uma saída nessas negociações que estão sendo feitas e geridas pelo Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o ministro Geraldo Alckmin e também o ministro Mauro Vieira, que inclusive está nos Estados Unidos tentando negociações ali. Ele diz que o foco é uma resposta em relação a uma possível ligação aí do presidente Lula com o Donald Trump. Ele disse que existe todo um protocolo e que os ministros, é papel dos ministros azeitar então esses canais de negociação com os Estados Unidos. Nós separamos um trecho da fala do ministro Fernando Haddad sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Os canais conosco, não existe obstrução. Eu já liguei para o Benson, já me reuni com o Benson na Califórnia. O Alckmin já falou 3 vezes com o Lutnick. O Mauro está lá, tem 8 senadores lá. Quando 2 chefes de Estado vão conversar, tem uma preparação antes, né? Para que não seja uma coisa que subordine um país ao outro. É uma preparação protocolar mínima para que 2 chefes possam conversar. Tem um arranjo, não é... Entendeu? É uma coisa de 2 países soberanos, não é uma coisa de que sai correndo atrás. É uma coisa que tem que ter um certo protocolo. Bom, então o ministro disse que precisa então de azeitar esses canais, de toda uma negociação que já está em prática por várias frentes, como ele citou nessa sonora, senadores, o ministro Geraldo Alckmin, Mauro Vieira, ele também já chegou a fazer ligações. Então o foco agora é justamente uma resposta dos Estados Unidos às cartas que foram enviadas anteriormente pelo Brasil. Até porque eu lembro a vocês que em maio o Brasil fez uma proposta de negociação aos Estados Unidos, mas não obteve retorno dos Estados Unidos até o momento, nem da carta anterior relacionada ao tarifaço de 10% em cima do aço e do alumínio e nem também desse tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. A gente segue por aqui acompanhando então, Soraya. Obrigada, Aline, pelas suas informações. Eu vou acionar mais uma vez os nossos comentaristas. José Maria Trindade e também a Deise Chiocari hoje conosco. Zé, aparentemente não é tão simples, né? O presidente Lula pegar ali o telefone, ligar para Donald Trump para tentar conversar. Temos aí alguns dias, mas cada vez mais remota, né? A gente vai vendo esse cenário sendo construído, chances de virada do que a gente vem acompanhando nos últimos dias. Um senador me disse claramente de que o governo brasileiro está preocupado com essa conversa e precisa fazer ali um pré-acordo, conversas de bastidores para evitar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faça com o presidente Lula, né? Algo parecido com o Zelensky, que passe um carão, que faça cobranças políticas e de situações internas daqui do governo brasileiro. E nesse caso, o presidente Lula não ficaria calado e a situação poderia piorar. Então, a conversa dos dois deve acontecer no momento final, quando tudo já estiver acertado. Haverá uma negociação, esta é a certeza que me deu o senador, e mais, de que o ministro Fernando Haddad, ele não quis antecipar, mas colocou na mesa do presidente Lula um plano total de contingenciamento. É grave para alguns setores
algumas empresas simplesmente fecharão as portas, né, para se ter uma ideia, mas que reflexos podem acontecer em vários setores da economia brasileira. E aí vem o que o governo pode fazer. Vai depender da decisão do presidente Lula a ter um plano mais forte de contingenciamento, semelhante ali o que aconteceu durante a pandemia. Ou seja, o governo injetar recursos em empresas e as empresas se obrigarem a certos cuidados. Não demissão, não redução do investimento e assim por diante. E mais, no governo, o ministro do Desenvolvimento Agrário pretende comprar parte da safra destinada à exportação. São os produtos perecíveis, como frutas e verduras, enfim, os produtos perecíveis. E esses produtos seriam aplicados em cozinhas comunitárias, merenda escolar e assim por diante. Não vai absorver toda a exposição dos produtos, mas já ajuda. Então, o governo está preocupado com a economia interna em primeiro lugar. E segundo a informação privilegiada, é de que o Ministério da Fazenda já tem 40% de mercado que antes iria para os Estados Unidos, para outros países. Mas isso demanda ainda de contratos e demora de 3 a 4 meses. Deise Ciocari, qual é a tua avaliação dessa fala do ministro Fernando Haddad, pregando mais uma vez o diálogo e os canais oficiais, Deise? Olha, Nonato, enquanto o presidente Lula ele recorre a apelos genéricos, a discursos de ocasião, né, a uma retórica para o presidente Trump, tipo, olha a importância do Brasil aqui, presta atenção na gente. Eu vejo que o Haddad ele vai numa linha mais pragmática, uma linha mais proativa, né? Mantém o diálogo aberto, enquanto o presidente Lula fica nessa retórica insistente, nesse apelo ideológico. Isso não contribui em nada para o debate com os Estados Unidos. Então, o Haddad tem demonstrado esse lado mais pragmático, que é extremamente necessário, um lado técnico, para que essas negociações possam minimamente avançar, lembrando aqui há 4 dias do início do tarifaço, né? Então, quando o Haddad ele mantém o canal aberto com os norte-americanos, ele mostra uma maturidade institucional que muitas vezes o presidente Lula não tem conseguido demonstrar, e ele evita também essa tentação que a gente tem visto assim de muitos políticos brasileiros de teatralizar essa história, né? Então acaba perdendo de novo o apelo técnico. Agora tem um ponto no meio disso tudo, né? Essa dissonância entre essa postura mais beligerante do presidente Lula e o pragmatismo tanto do Haddad quanto do vice-presidente Geraldo Alckmin, isso pode provocar um distensionamento e até um desgaste nessa relação com os Estados Unidos, né? Porque, a bem da verdade, a linha de frente aí é o presidente Lula, que está nessa linha mais teatralizada.